Então, vamos lá. Então, esses slides eu fiz em cerca de 40 minutos, tá, gente? Então, mas eu acho que vai ficar bom, vai ficar bom. Então, vamos lá. Foi nessa última hora que eu preparei esses slides. Mas com muito carinho e dedicação e foco. Então, o tema da palestra é uma abordagem com use case, usando, né, o micro case, que é uma gem que eu criei no último ano. E meu contato aí no Twitter, Serradura, esse é meu e-mail pessoal, então, por favor, quem quiser aí tá trocando figurinha, compartilhando, é isso aí. Para contar essa história de casos de uso, eu preciso contar um pouco da minha história pessoal para vocês, né? Então, basicamente, eu comecei minha carreira profissional como analista de negócios. Então, você poderia me classificar como planilheiro, desenhista de diagramas, mapeador de processos. Eu acabava fazendo muito disso, tá? E eu até coloquei todas as imagens, eu procurei estar colocando os links aqui para a fonte original. Eu não sei se vocês conhecem a definição formal de um processo, tá? Mas eu até vou ler aqui o texto, né? Processos individuais raramente ocorrem de forma isolada. As saídas de um processo geralmente formam parte das entradas de processos subsequentes. Então, a ideia é que um processo ele seja uma cadeia, né, de etapas, onde a entrada de um processo, em geral, vem da saída, né, do resultado de outro. E eu gosto muito dessa imagem, porque é de um link, inclusive, de uma organização aí, e ele mostra, com essa cara meio antiga, né, o que foi dito aqui, de uma maneira mais enxuta, que basicamente todo o processo é uma relação de você ter uma entrada, uma transformação, né, um processamento e uma saída. Então, eu estou aqui, no caso, com a minha garrafa de água, então a entrada, estou com sede, né, seria obter a minha garrafa de água, o processo, abrir a garrafa e beber a água, e a saída é estar saciado, né. Então, um exemplo meio trivial aí, simples, que todo mundo aí conhece. E o que acontece? Entre 2010 e 2017, eu mudo de carreira, porque eu fiz dessa carreira de analista de negócios, trabalhando com BI, daí eu tem pano para manga para contar entre 2006 e 2010. Eu programava muita coisa com Visual Basic, Excel, eu trabalhei muito com bancos de dados, SQL Server, Oracle, fazia Store Procedure, e eu criava muitos sisteminhas em VBA. A última empresa que eu trabalhei nessa posição aí, mais de analista de negócios, BI, foi na Ericsson, e lá eu fiquei responsável por estar gerenciando projetos internos, e eu trabalhava com muito contato com IBM, projetos em Java, e na época eu resolvi aprender a programar em Java. Desse contato com programação, e também pelo contato que estava meio recente da minha saída da faculdade, eu tinha ouvido falar de Ruby, fui estudar Ruby, me apaixonei não só pelo Ruby, mas pelos conceitos que a 37 Signals, né, hoje como Basecamp, introduziram no livro lá, o Getting Real, que depois saiu a segunda edição, Rework. Isso mudou, eu falei, beleza, vou mudar de carreira, vamos lá, entrar em desenvolvimento, sempre quis trabalhar com isso, já tinha esse DNA, porque eu programava muita coisa, e basicamente eu alterei. Daí, por que dev normal? Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com normal, e por favor me ajudem com outro rótulo, tá? Mas eu diria que 2017, não é que eu virei um dev Ruby anormal, mas eu comecei a ter uma visão muito diferente sobre programação e sobre o potencial do Ruby, tá? Dentro dessa minha história, né, em 2011 e 2012, eu trabalhei numa consultoria, e lá eu tive muito contato. Eu trabalhei com uma das pessoas, para mim, foram mais incríveis de ter contato, que foi o Lucas Húngaro, e ele falava muito sobre Solid, sobre separação de responsabilidades. Foi um período incrível, essa época, e eu diria que entre 2002 e 2016, muito do que eu programava era utilizando o conceito de Service Objects, que quem é da antiga aí vai conhecer o Railscasts. Também trabalhei com a Gem Interactor, trabalhei com Trailblazer, porque muito eu poderia, assim, resumir de toda essa interação era pela procura, né, de formas de trabalhar melhor as responsabilidades das aplicações que eu vinha desenvolvendo, tá?
tanto em back-end, quanto em front-end, e por aí vai. Só que daí vem 2017, onde eu viro um dev menos normal. Quando eu digo normal, é o sentido eu comecei a sair dos trilhos e começar a olhar outras comunidades além Rails, né? E isso aconteceu por conta da linguagem Elm, né? Não sei se vocês conhecem Elm, que tem a ver com programação funcional para front-end, é um ecossistema completo, muito rico. E o meu contato com a linguagem Elm, ela basicamente abriu a minha mente para uma série de coisas. E isso foi tão forte, tão impactante na minha vida, que eu diria que até hoje eu mudei. O contato com o funcional mudou a minha cabeça de uma forma que eu espero conseguir representar aqui para vocês até o fim desses slides. E quando a gente pensa em funcional, vem a pergunta, né? O que seria uma função? Uma função, basicamente, é um mapeamento de uma entrada para uma saída, ou seja, você tem uma entrada, uma transformação e uma saída. Então, se eu mostrar aqui para vocês uma função, né, f de x, que faz a soma de x mais 1, se eu faço f de 2, então me retorna 3. E se vocês verem, eu comecei a minha carreira como uma pessoa, como analista de negócios, alguém que olhava para processos. E quando eu me deparei com funções, eu falei assim, mas espera aí, eu sempre trabalhei, eu sempre aprendi a enxergar processos, qual que era a relação de causa e efeito entre as coisas, como que as coisas elas têm começo, meio e fim. E eu diria para vocês, até seria legal se desse para vocês me interromperem, falarem aí no áudio, mas quando eu comecei em programação, tal, eu confesso que eu ficava perdido, porque muitos códigos, eu não tinha uma visão muito clara do que acontecia no código, de como as coisas eram representadas. Eu confesso que, para mim, como programador, código é uma coisa, é uma bagunça. Por isso que eu até destaquei aqui nos slides, o quão importante foi o contato com Solid e conceitos como separação de responsabilidade. Mas quando eu olhei para funcional, se vocês quiserem interromper, tá, e alguém falar, mas se alguém também teve essa percepção, mas para mim era uma coisa assim, nossa, por que às vezes é tão difícil olhar para um código e entender como as coisas funcionam, tá? Então, deu esse boom, assim, para mim, eu falei assim, gente, eu sempre pensei, e uma coisa que eu sempre tive, tá, uma dor que eu sentia ao longo da minha carreira, era assim, eu fui uma pessoa que aprendeu a olhar para processos, uma relação de entrada e saída e como as coisas acontecem, né? E eu tinha essa dificuldade de enxergar as coisas, isso representado em software. Alguém vai falar? Não, só no final, me lembra, Alan, fala aquilo que você queria comentar, porque eu acho que vai tomar muito tempo agora e estraga o fluxo da apresentação, mas daí no final a gente daí volta o tema, porque eu acho que vai sair muito fora. Se quiser escrever no chat aí, manda ver. Beleza. Então, mas eu tinha essa percepção, eu tinha essa dor, e quando eu, então, me deparo com um funcional, eu tenho esse insight de assim, poxa, mas eu sempre vi processos de negócio, mas eu nunca vi processos de negócio representados em código. Esse é meu ponto. Porque, no final das contas, quando eu crio um pedido, eu não sei se todos e todas que estão aqui são programadores, desenvolvedores, né? Mas nosso trabalho é resolver problemas de negócio. E problemas de negócio são processos de negócio. Criar um usuário, criar um pedido, resetar uma senha, são processos de negócio, né? E, então, você tem desde processos mais simples a processos mais complexos. E nem sempre esses processos são entendíveis a nível de código, né? A relação das entidades, a relação entre esses atores, enfim. Então, tem uma palestra que eu fiz em 2017 e eu conto dessa minha história mês a mês, tá? Então, como é que foi meu contato com o Elm, como que eu comecei a fazer as coisas em JavaScript, daí, de repente, eu me deparo com Ruby, e daí eu começo a ficar maravilhado. E nesse contato com Ruby, eu me deparo com o ecossistema do DryRB. O DryRB tem diversas bibliotecas, mas uma que me cativou, né, que me pegou mesmo assim de jeito,
foi o Dry Transaction, tá? O Dry Transaction, ele apresenta bem na introdução dele esse conceito de Railway Oriented Programming. E esse conceito, daí o bagulho ficou louco, tá? Desculpem a expressão aqui, eu nasci na zona leste de São Paulo, então, mas eu comecei a ver tartaruga subir em árvore, sabe? Começou a coisa endoidar. E daí, quando eu vi esse conceito, daí, como eu falei, foi em 2017, então, por conta de Elm, que me fez levar para JavaScript, que me fez olhar para Ruby, que me levou a esse contato com Dry Transaction, eu me deparei com esse conteúdo e eu falei, é isso. Então, vou mostrar para vocês qual foi o estalo. Nesse vídeo, nesse site, né, que tem um link, tem os slides, tem o link, inclusive, pro vídeo, que vale muito a pena assistir. Eu vou dar um resumão para vocês. Ele é um vídeo que mostra desenvolvimento, né, de conceitos do Railway Oriented Programming em F#. E está aqui em F# a execução de um caso de uso. Olha que interessante, né? Existe um fluxo onde está havendo uma concatenação uma composição, de funções, mas lendo isso daqui, eu acredito que é algo muito simples de se entender, né? Eu estou recebendo uma requisição, validando a requisição, acredito que aqui, enfim, verificando o e-mail, né? Atualizando o banco de dados através dessa requisição, enviando o e-mail, então retornando uma mensagem. Se alguém pudesse interagir ou escrever no chat, isso daqui não é algo muito fácil de se entender, qual que é o fluxo, né, desse código? Tá? Enfim. E daí, nessa apresentação, ele mostra esse conceito que seria, olha, tá, isso aqui é legal, mas o que acontece se eu tiver, por exemplo, uma falha em algum desses steps, né? Então, se eu tenho uma falha na validação, o que deveria acontecer? Eu deveria ser capaz de ignorar os passos seguintes, né? Porque dessa forma eu consigo evitar o uso de ifs e tudo mais. E daí vem esse conceito, né, de você ter a capacidade de alternar entre fluxos de sucesso e fluxos de saída. E daí na apresentação ele fala sobre monads, ele fala sobre uma monad conhecida como a Aider monad, que também é conhecido como result monad, e onde basicamente você tem uma entrada, vai haver uma transformação, e como resultado você tem sucesso ou falha. E daí, quando você trabalha um fluxo orientado sobre esse approach, né, sobre essa proposta, você pode fazer uma composição de funções, onde eu tenho um input e eu tenho uma validação. Deu sucesso? Passa para frente. Vou tentar atualizar o banco. Deu falha? Então eu falho, e daí eu não faço mais a próxima operação, tá certo? Então, aqui a gente consegue ver esse tracking, né, esse roteiro onde dentro deste processo, eu consigo ter cada uma das etapas e, consequentemente, essa coordenação entre sucesso e falha, tá? E isso deu um boom, porque eu falei assim, opa, peraí, o que é mesmo função? Função é um mapeamento de uma entrada, uma transformação e uma saída. Poxa, isso tem a ver com processos, e as minhas dores sempre foi, como que eu consigo refletir código, regras de negócio, processos de negócio em código? E daí eu me deparo com esse conceito. Daí agora eu vou contar para vocês a minha história de 2017 e 2019. Curiosidades à parte, um amigo meu, ele está em processos seletivos, e ele comentou que trabalhou comigo, tudo mais, e teve uma pessoa que entrevistou ele e falou o seguinte, o Serradura, o Serradura é aquele cara que fala de programação funcional em Ruby, né? Eu não sei se esse cara é um gênio ou se esse cara é um louco, tá? E eu dei muita risada, ele falou que foi um momento engraçado lá da entrevista, e eu não discordo dessa percepção, porque falar de programação funcional em Ruby nunca foi uma coisa comum. Mas nesse ecossistema ligado ao DryRB, Hanami, o uso de conceitos, princípios funcionais, foi algo que eu vi eles praticando e que eu também passei a perseguir. Então, desde 2017, eu fiz várias apresentações. Então, tem aquela primeira apresentação que eu mostrei para vocês, eu fiz outra no TDC aqui em São Paulo em 2018, depois na RubyConf, só que, embora foi um processo bastante interessante apresentar isso, eu tive muitos feedbacks e parecia que os conceitos de funcional, eles eram complexos. Então, eu falei assim, ou eu não estou conseguindo transmitir a mensagem, né, existe um problema no conteúdo, a maneira como eu estou entregando,
ou existe realmente uma necessidade de haver uma educação, né, ou criar abstrações que facilitem o acesso e a aplicação desses conceitos para que daí sim as pessoas consigam obter extrair o máximo de valor disso. E daí eu fiquei um ano pensando como que seria, até que em junho não, eu acredito que foi em maio, eu tenho muitos GISTs, se eu abrir meus GISTs aqui para vocês vão ver que eu tenho uns 90, e tem muita implementação, muita coisa que eu fiz lá, e um dos GISTs tinha a ver com o que se tornou essa abstração, essa gem chamada como microcase. E eu decidi fazer uma palestra onde, basicamente, eu conto uma década, né, sobre design de aplicações em Ruby, né, alguns chamam de arquitetura, eu acredito que o mais correto é a gente falar de design, que é a maneira como a gente representa código. Alguém quer falar? Eu não estava testando o microfone, desculpa. Ah, tá. E, então, eu conto, eu inclusive, nessa apresentação, tem um repositório onde eu mostro uma aplicação onde todo o código, né, toda a regra de negócio está nos controllers numa aplicação Rails, eu passo para models, separo em concerns, depois crio service objects, utilizo a gem interactor, daí eu simplesmente vou para uma abordagem de orientação objeto puro, né, que utilizando o conceito de objetos de domínio, e, por fim, introduzo casos de usos. Em fevereiro de 2020, no último Guru SP que teve presencial, né, antes da pandemia começar, eu falo sobre métodos que potencializam equipes de desenvolvimento, né, onde eu utilizo essa frase, né, entender para atender, que, na minha concepção, nada mais é do que, se vocês pensarem em todo o insight que eu mostrei para vocês de processos, funções, nada mais é do que o entender é o input que te leva a atender as coisas, né? Quando você precisa, por exemplo, desenvolver algo para um cliente, a primeira coisa que você deveria fazer é sentar e conversar com aquele cliente, entender a dor do cliente. Então, isso vai servir de input, que vai gerar transformação, que vai ser a entrega, provavelmente, do software, da solução em si, que vai gerar o resultado, que é atender a necessidade daquele cliente. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês, e é isso que eu estou querendo dizer como um dev Ruby que não está tão normal, sabe? Porque eu fiquei... essa experiência toda, ela mexeu bastante, porque eu comecei a ter muitos insights, né, ao longo desse processo. Inclusive, nessa palestra, eu falo, né, que eu faço um link com o anterior, porque muita gente me perguntou, poxa, mas para desenvolver assim, com casos de uso, precisa ser um desenvolvedor muito experiente e tal, e eu falei que mais importante do que utilizar uma forma de codificar A ou B, é que para atender os casos de uso do seu negócio, você precisa entender e dominar o domínio do seu negócio, você precisa entender os processos de negócio, e daí se você vai utilizar uma gem ou não, isso é secundário, ao meu ver, né? Eu acho que abstrações, elas podem potencializar o desenvolvimento, mas o ato de entender te leva a atender as necessidades, né? E isso tudo finaliza com essa frase do criador da linguagem Clojure, que diz que os maiores problemas em software são problemas de falta de compreensão, né? Então, se eu mostrar aqui para vocês, eu tenho nitidamente, né, novamente, aquele paralelo com processos, né, que é uma entrada, uma transformação e uma saída, e com esse código em F#, que a gente consegue ver um processo sendo definido. E está aqui um processo, né, um código, utilizando a minha gem, a microcase, onde eu mostro o fluxo de registro de usuário. Se fosse possível, eu gostaria que alguém abrisse aí o som e lesse para mim o que esse código da direita faz para que um usuário seja registrado. Alguém poderia interagir aí comigo? Tô meio tenso. Ele normaliza os parâmetros, valida a senha, cria o registro no banco, em algum outro lugar, e depois serializa como JSON. Legal. Mas esse código, ele tá legal, assim, a semântica? Assim, dá para entender como que acontece o fluxo, né? O fluxo de registro de um usuário? Sim. Sim. Legal. Legal, bacana. Então, novamente, está aqui um processo, né, refletido em código. Então, e dentro dessa jornada, nesses últimos 3 anos, eu conheci uma coisa chamada de Functional First Development, que é um princípio super simples.
e que eu gosto, eu sou muito fã do Ryan Singer, do time do Basecamp, eu sou muito fãzaço, assim, e tal. E o Ryan Singer, ele tem essa frase que muito da complexidade em software, de uma feature, de uma tela, e eu extrapolo, né, para a implementação, vem de você fazer com que uma coisa faça duas coisas, né? Então, fazer com que uma coisa façam duas, três, e por aí vai. Isso tem muito a ver com SRP, né, o princípio de responsabilidade única, que está lá, é a primeira letrinha do Solid. Então, essa ideia de você fazer pequenas funções que trabalham em composição, e você, dessa forma, né, ter essas operações bem definidas e claras, e com uma boa semântica, refletindo o domínio, isso tem um poder muito grande, né? Principalmente de você entender, porque a partir do momento que você entende, você começa a atender. Eu não sei quem foi que interagiu comigo, eu queria... Bem, mas eu diria que eu faria a seguinte pergunta, né? Olha que interessante, se a gente vê... se eu perguntasse, olha, estamos com um problema na normalização de parâmetros, e eu pedisse, pessoal, onde que a gente normaliza os parâmetros? Eu acho que ficaria muito claro que é só vir aqui, melhorar a normalização de parâmetros. Eu posso tanto fazer um teste de integração, que trabalharia com todo o flow, como fazer um teste de unidade aqui na normalização de parâmetros, porque uma vez que eu garanto esse step, é uma relação basicamente de entrada e saída dentro desse fluxo, tá? Então fica muito fácil de dar manutenção e até mesmo estender, né, esse fluxo na medida de criando mais ou menos steps. Legal, então vem essa frase que complexidade vem de você fazer com que uma coisa faça duas coisas. E o que o Functional First Development diz? Primeiro, você deveria, no teu software, codificar tudo sem nenhum side effect. Então, sem escrever no banco, sem enviar um e-mail, segura o side effect. Então, faz todas as computações necessárias e daí, sim, você faz o side effect. Então, separe os momentos, separe essas responsabilidades. Então, naquela apresentação, onde eu mostro o caso de uso, então está um pouco ruim aqui a imagem, eu mostro como é que ficaria aqui dentro do controller, né? A gente depois vai dar uma navegada em código, mas tem o flow, onde eu mostro que o side effect, que é criar o registro, né? Que é fazer a persistência, ele é uma das últimas coisas nesse processo. Então, esse é o conceito de Functional First Development. E qual que é a beleza disso, tá? É que, novamente, se você está trabalhando com esse conceito de funções puras, ou seja, eu dou um input, tem uma transformação e uma saída, ou seja, não tem side effect, é muito fácil de testar essa operação. Então, se eu estou com um problema na criação, pode ser que o tratamento, a transformação do dado até o momento de criar, esteja com problema. Então, se eu trabalho na validação ou trabalho na normalização, vai ficar muito mais fácil de eu só cuidar desse ponto do side effect. Um outro benefício de se trabalhar dessa forma é que side effects, uma vez que eles estão centralizados, estou com um problema na persistência, você só mexe em um único lugar, você não precisa mexer em múltiplos lugares. Então, eu acho que isso tem um poder enorme de compreensão, de manutenção, de modificação e, principalmente, de deleção de código, né? Então, minha história é de 2019 para 2020. Eu começo, então, a criar um pequeno ecossistema relacionado, e daí, se tiver tempo, eu passo com vocês, dou um overview aí de maneira prática, onde tem a Gemkind, que basicamente é tipagem runtime em Ruby, com suporte a algumas monads, e a Gemkind, ela é utilizada hoje, é uma dependência core do microcase. O microattributes, que basicamente é como se fosse você criar, né? Você cria objetos, até se for possível, eu quero estar mostrando para vocês, e é através do microattributes, que os atributos do microcase são definidos, onde você cria atributos, só que seus atributos são sempre read-only. Você não consegue pegar um objeto e ter um setter, modificar o resultado daquele objeto. Então, a ideia realmente é promover imutabilidade, que tem muito a ver com o conceito de Value Objects. Então, quem curte DDD, então, criar entidades, criar Value Objects, o Microattributes é a abstração para isso. E, por fim, tem o Microcase, que visa, né, então, criar, né, casos de usos como objetos de uma maneira simples e poderosa, principalmente estimulando essa relação onde é fácil de você utilizar e fácil de você aprender,
porque no final das contas, essa relação de você receber um input, processar e ter uma saída, e resolver, né, regras de negócios complexas através de composição, né? Então, isso daqui é só um reforço que tem a ver com casos de usos, que tem a ver com a palestra que eu dei para vocês, e eu também queria mostrar que nos benchmarks, quando você analisa, isso daqui, na verdade, é uma média, né, tanto dos benchmarks de sucesso quanto de falha, o microcase é o mais rápido entre todos esses competidores, competidores não, alternativas, porque eles não estão competindo comigo, enfim, em relação a essas outras alternativas, mas eu tenho a seguinte mensagem, não quer dizer que o microcase é o melhor porque ele é mais rápido. Eu gosto muito dessa frase que fala, né, se algo não funciona, não importa o quão rápido aquilo não funciona, sabe? Então, se você tem um software que é resiliente, que é fácil de manter, que é fácil de modificar, e você utiliza o Dry Transaction, como eu conheço empresas que utilizam em produção, tá maravilhoso. Poxa, nada, você faz 5.000 operações com Dry Transactions por segundo, né? Desculpa, dentro de 5 segundos. Não é muito, então são 1.000 por segundo. Mas, às vezes, uma query, ou 10 queries de 100 milissegundos, ela já vai ocupar 1 segundo, né? Então, eu não diria que isso aqui é micro performance. Mas eu acho legal mostrar que, além de criar essa abstração, eu também tomei cuidado para que fosse uma abstração eficiente, tá? E eu quero deixar esse recado que não quer dizer que a minha, nesse cenário, por ser mais rápido, é a melhor, até porque fazer algo ruim mais rápido não tem valor nenhum, né? Daí entraria aqui a questão da demo para a gente conversar. Então, até aqui, seria legal ter uma interação. O que vocês acharam? Querem falar, perguntar? Tem pelo menos aqui nesse grupo aqui, o Cal tá aqui também, acho que umas 3 que eu saiba que gostam bastante de programação funcional. Não sei se o Castilhos é fã de programação funcional também, e o Murilo e o Alan. Quero saber quem aí é o público fã de funcional aqui que tem. Sou fã, e um dos meus projetos em casa de diversão é estudar Clojure. Legal. Eu ainda não cheguei lá. Mas tu vai tá fazendo... Eu sou mais fã do que eu deveria, queria ser menos. Eu basicamente programei funcional. Na verdade, assim, durante a graduação chegou um ponto que eu só programava funcional a partir de um ponto. Aí eu voltei a programar não funcional depois que eu fui pro mercado, que eu terminei minha graduação, meu mestrado. Aí eu voltei a programar não funcional. Eu regredi, né? Você era dura. A Gabriela e o Rafael não estão sendo muito sinceros, tá? Eles são crias de Haskell, fizeram trabalhos de graduação em cima de Haskell, tem artigos publicados em cima disso aí. Os caras são meio doidos, tá? Pô, legal. Essa aqui, comigo foi um pouco injusto, assim, porque eu aprendi Haskell um pouco, meio que ao mesmo tempo que eu tava aprendendo C, assim, foi muito cedo, né? Então eu criei o pensamento ali do funcional, então eu não tive essa mind blown, assim, que você teve, tipo, eu já comecei ali, sabe? Então, legal. Isso ajuda bastante, assim, é muito mais fácil. Mas eu e o Rafael, a gente tem o mesmo orientador ali na faculdade, né? Então ele foi guiando a gente pelos caminhos da verdade. Inclusive, a gente conseguiu influenciar junto com a nossa orientadora a ter no primeiro semestre do curso de Ciência da Computação já uma disciplina de funcional. Isso, legal. Na faculdade eles mudaram a grade e agora tem. E é legal, assim, galera, começar a aprender desde o começo é muito mais fácil, assim. Mas então, o meu TCC eu fiz usando Haskell e Elixir, e até hoje no trabalho ele envolve as duas coisas ali em conjunto e especificação formal também, então já fizemos trabalhos em sistema de tipos também, eu já fiz uma proposta para o sistema de tipos de Haskell, que não vai ser feita, mas está lá a proposta. Que legal. Divertido. Então, isso que tu falou faz bastante sentido, assim, claro, a gente gostaria muito que fosse padrão do Ruby usar essas coisas, assim, né? Mas a minha pergunta até aqui fez sentido um pouco da minha história, sabe? Essa questão de processos com código e a dificuldade, muitas vezes, de entender um processo de negócio refletido em código. Muito. Vocês sentem essa dor aí? E essa mistura com efeito colateral também, né? Essa mistura com side effects, tipo, eu acho que tem bastante trabalho querendo
definir melhor o que são side effects, né? Tem, tipo, algumas propostas de lidar com exceção ali, com efeitos e tal. Mas é uma coisa que é difícil para as pessoas diferenciar, né, o que é o efeito colateral, o que está acontecendo de fato. Daí, quando a pessoa começa a fazer teste, ela percebe que ela tem que... Tudo que é efeito colateral, ela tem que mocar, porque senão ela não vai conseguir testar o comportamento de fato. E daí, o pessoal de funcional fala muito em função pura, e eu percebi que no mercado o termo que a galera usa é idempotência. Ah, não, minha função é idempotente, tá? Beleza. Significa a mesma coisa, mas... mas acho que tem uma dificuldade ali no início de você perceber, né, o que é puro, o que não é, e tentar tratar isso de forma diferente. Assim. E para quem está dentro do universo Ruby, ali muito envolvido com Rails, tem uma outra coisa ali que são as indireções, né? Em Model ali tu tem os callbacks e tal. Então, meio que nosso universo de desenvolvimento, ele é todo feito de coisas que dificultam a gente entender o que está acontecendo. Perfeito, perfeito. Exato. Pode falar. Que você falou ali de processos, pensar em forma de processos, eu pessoalmente gosto bastante, tipo... tem vários artigos que eu li sobre o assunto e são bem nessa onda de pensamento, que é principalmente a onda de pensamento do livro SCP, o SICP lá. Que ele é bem famoso por ele falar sobre programação de um ponto de vista bem conceitual, que ele fala sobre que você só tem dados e processos, você só tem dados e caminhos, é basicamente isso. Programação Legal. Se resume a isso e formas de expressar isso. Exato. Eu assino fortemente essa newsletter. Inclusive o Carl, ele levantou a bola, agora eu vou dar uma cortada, tá, gente? Posso aqui retomar, compartilhar a minha tela? Claro. Pode? Tá, legal. A gente tem mais quanto tempo aí, só para eu me organizar? Porque eu tô tranquilo aqui. Pode seguir. Cara, o quanto tu tiver disposto aí, a gente vai conversando. Tá bom. Legal, então vamos lá. Então, eu só quero mostrar algo para vocês que aconteceu lá no... Quem trabalha aí com Ruby e topar... Estão vendo minha tela? Aham. Ah, legal. E daí teve um comentário que eu fiz recentemente, né? A Ju tá aí. A Ju sabe que eu converso pouco lá no grupo e tal, mas às vezes eu tento interagir. Teve uma época que a Ju falava, Serradora, dá tempo ainda de participar da thread, né? Eu era meio polêmico lá. Mas vamos lá, gente. Deixa eu só procurar aqui, porque eu compartilhei recentemente algo relacionado a funcional. E eu acho que tem muito a ver com o que o Carl conversou. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou mostrar uma conversa aqui. Será que eu consigo aumentar? Eu não consigo aumentar, né? Eu não consigo aumentar. Até dá para aumentar o texto, mas tem que mexer nas configurações do Telegram. É? Rapidinho aqui, tá, gente? É só, eu não vou... Seria aqui, ó, 150, será? Tem que reiniciar o Telegram, né? Coisa ruim. Ai. Mas pelo menos não desloga, né? Agora dá para ler, pelo menos. Tá. Eu vou tentar ser rápido aqui. Deixa eu pesquisar sobre... Como é que eu falei? Carga cognitiva. Quis falar bonito. Carga cognitiva. Aqui, carga cognitiva. Beleza. Ó, foi o seguinte. Eu escrevi aqui para o pessoal. Ontem, na roda de conversa, que foi a interação que a Ju comentou, a gente falou sobre orientação objeto e eu disse aqui para o pessoal, né? OSP à esquerda, FP à direita. O uso de return... tá. Então, vamos lá. Aqui, ó. Acho interessante como FP tem uma carga cognitiva mais baixa. Por quê? Uma classe tem duas responsabilidades por design, reter estado mais comportamento. Enquanto em funcional, isso é completamente desacoplado. A função é o comportamento e o estado é um valor à parte. Então, vocês conseguem ver aqui o trecho de código? Pensa assim, né? Quem trabalha aí com Ruby. E detalhe, daí que eu tinha escrito anterior. Eu utilizei return, concatenação dessa forma,
para ficar uma coisa mais entendível de quem vem de outras linguagens, tudo bem? A gente poderia ter simplesmente não ter utilizado return e ter utilizado interpolação. Então, esse aqui é mais para efeito didático. Mas olha que interessante, né? Imagina que eu vou ensinar para alguém funcional. Eu explico, olha, a gente pode ter um módulo pode ter constantes, e constantes em Ruby, né? Como tem lá o conceito de first class functions, eu posso atribuir funções em constantes. Então, eu tenho da função um comportamento, que é concatenar o nome, e eu trato as minhas entidades simplesmente como dados, né? Um simples hash map aqui, né? Um hash, onde eu tenho, então, first name, last name, e aqui eu consigo, então, obter o nome completo do usuário. Já do lado esquerdo, imagina a carga cognitiva, né? A pessoa, para começar a trabalhar com esse objeto, ela tem que entender que é uma classe, o que é um construtor, o que é encapsulamento. Com isso pode vir herança polimorfismo. Entendem? Então, assim, e é isso que eu quis dizer. Eu acho muito interessante como essa carga cognitiva ela é mais baixa, né? E daí até a Jo aqui, ela me ajudou aqui falando, né? Que era algo mais fácil de entender. E rolou uma thread bem legal, e até o Cevado, que é conhecido aí da comunidade Elixir, a gente trocou uma figurinha. E daí, nessa história, e até pegando esse gancho do Cevado, eu já volto para o use case. Teve uma coisa legal aqui que foi, né? O que achei legal dessa abordagem é que você não fizer o call, você pode salvar o Lambda e usar ele em outro lugar. Que eu estava falando sobre o use case, né? Que é a gente que eu vou mostrar para vocês. E dele fala, daria para fazer algo como passar o parâmetro e usar o pipe operator, conhecido aí do Elixir, que veio do F#, que tem a ver com aquela apresentação que eu mostrei para vocês, do Railway Oriented Programming, tá? E daí o que eu mostro? Esse trecho de código é um trecho de código Ruby, e tem inclusive uma live que eu fiz de 2h30, que a gente faz uma refatoração para chegar nesse código, tá? Passo a passo. E daí eu pergunto para vocês, qual que é o fluxo de execução desse código aqui? Esse groups seria uma listagem de grupos, é uma aplicação, uma API que tem a ver com um software para você organizar suas finanças pessoais, e você pode classificar as suas finanças em grupos. Então, aqui no caso, você estaria lá em configurações para listar todos os grupos que você tem na sua conta. Se eu perguntasse para vocês, o que está acontecendo aqui? Alguém poderia ler para mim? Tá mais difícil esse. Legal, mas vamos exercitar aqui. A ideia eu vou ler, né? Depois vocês falam se faz sentido. Então, a ideia seria encontrar todos os grupos para um usuário. Então, eu faço o call invocando esse step, né? Esse caso de uso, passando o usuário os parâmetros. Então, eu vou paginar o resultado que veio. Então, eu vou serializar, né, essa relação paginada como JSON. E o serializer que eu vou utilizar para essa paginação é o group serializer. O que eu acho horroroso disso é que é tudo uma sequência de chamada de método de uma classe. Um método estático. Isso eu achei horroroso. Tá, legal. Mas isso a gente tem alternativas. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês que se a gente pensar no pipe operator, o que é o pipe operator? Eu tenho esse output, certo? O output do paginate vira o input desse serialize, e eu ainda posso adicionar um input complementar, ou seja, o output de um vira o input do outro, e eu ainda adiciono um dado complementar, tudo bem? Uhum. Mas aqui a ideia é mostrar para vocês essa ideia de composição. Uhum. É que para mim, quando eu leio uma chamada de método de classe, assim, eu não vejo uma coisa sendo passada para outra, fica bem esquisito de ler para mim. Tudo bem, eu acho que daí eu preciso apresentar a abstração para vocês. Então, posso mostrar para vocês um pouco de código rapidinho? Tá, vamos lá? Então, vamos lá. Bora. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Tem um projeto que é esse From Service Objects, From Fat Controllers to Use Cases, que basicamente é daquela apresentação onde eu pego uma aplicação, né, que é uma API de tarefas, né, de to-do list, então eu vou passando por vários modelos de design de uma aplicação Rails. O primeiro que eu vou mostrar para vocês, e também tem os scores do Ruby Critic aqui, comparando e tudo mais. Eu vou mostrar esse controller, que é o controller
aqui que seria um controller padrão, onde eu tenho toda a regra de negócio dentro do controller, né? Então, eu teria aqui, então, eu tento obter dentro do meu payload, né, a propriedade de usuário, o require, para quem não conhece Rails, todo mundo conhece Rails? Né? Sim. Poderia lançar uma exceção, daí o rescue está aqui embaixo, daí eu pego os valores, né, dou uma tratada, tiro os espaços à esquerda e à direita, verifico se estão ou não vazios, então, se tem algum password, uma propriedade em branco, eu retorno 422, se a senha está diferente da confirmação, eu também retorno 422 com outro erro, daí eu monto o payload para fazer o registro no banco de dados e se der certo eu retorno 201, se der errado 422. Se a gente olha, né, a versão final dessa mesma aplicação utilizando o microcase, como que fica esse mesmo controller, né? Então eu vou entrar aqui em controllers e vamos olhar aqui o registrations controller. Então, a gente percebe que dentro do Registration Controller, eu tenho agora essa visão aqui, onde eu tenho o User Register Flow, né, o fluxo de registro do usuário, que recebe os parâmetros, e caso dê a falha de parameter missing, eu vou renderizar 400. Caso dê falha de parâmetros inválidos, eu renderizo 422. Caso dê sucesso, 201. Todo mundo concorda que isso aqui é muito prático de se entender? Né? Tem um flavor de JavaScript, de promises, mas aqui eu tive um input que pode me gerar outputs de falha e outputs de saída, como eu mostrei para vocês naquele conceito do Railway Oriented Programming, tá certo? Vocês acharam interessante? Sim, me surgiu uma dúvida agora. Tá. Aí você tem uma sequência de combinações, você tem uma sequência de combinações aí, e vai ter um resultado final, no final da sequência. E nessa sequência você pode ter, por exemplo, tratamento de exceção, você pode ter tratamento de efeito colateral, e tudo isso vai estar combinado. Mas o problema é o seguinte: para quem programa em Haskell, com uma tipagem estática, isso fica muito claro a gente vai chamar qual vai ser a mônada final que você vai ter das combinações das várias mônadas que você vai estar fazendo aí. Uhum. Como funciona dessa forma? Porque, beleza, vai alguém lá e usa esse método create. Como é que ele vai saber os possíveis efeitos efeitos laterais desse método create? Porque ele vai ter que usar isso considerando esses efeitos colaterais, porque ele vai ter que pegar esse create e botar dentro de um outro flow também, ou ele vai usar da forma que ele quiser. Como isso vai funcionar? Nesse caso, você está chamando aqui isso aqui é um controller padrão do Rails, né? Que recebe os parâmetros da requisição e só está invocando esse flow. Agora vamos entrar no flow para a gente entender essa composição dele, e daí eu vou tentar responder a sua pergunta, tá? Então, dentro do flow, e daí vem da característica multiparadigma do Ruby, né? Porque Ruby ele é orientado a objeto e também tem recursos de orientação que suportam orientação a objeto e programação funcional. Então, aqui dentro do flow, aquele código que eu mostrei para vocês, a gente tem os steps: normalizar parâmetros, validar senha, criar o registro e serializar como JSON. Se nós entrarmos dentro do register, nós veremos aqui o step. Dentro do step, a gente tem normalizar parâmetros. E como funciona a declaração de um caso de uso, tá? E até vou explicar para vocês aqui, eu vou deixar esse slide no jeito. Então, basicamente, você sempre vai definir qual que é o teu atributo. Existe uma gem que eu fiz para você validar tipos utilizando o Active Model Validations. Então, no caso, eu estou falando que eu espero que params seja um Action Controller Parameters, tá? Daí eu obtenho os parâmetros para fazer o registro. Então, eu estou definindo, olha, se eu tentar obter, como esse método pode estourar uma exception, tá vendo que eu estou dando um rescue aqui embaixo? Né? Então, se der falha, então é aqui que eu defino, olha, vai retornar uma falha de parameter missing. Caso contrário, ele vai retornar esse sucesso, onde eu normalizei todos os dados. Tudo bem? Então, a ideia aqui existe uma mônada por debaixo dos panos, que é conhecida como header ou result mônada, só que eu não quero nem que os meus usuários saibam disso, entende? Então, o conceito é mais assim: se você utilizar o microcase, é algo muito parecido com um service object. A diferença é que você tem que falar qual que é o input, que são os atributos.
Se você quiser, se você utiliza Active Model, você pode validar esses atributos e, consequentemente, você pode, daí, definindo quando que dá sucesso, ou seja, passa para frente, e quando pode dar falha, dando um tipo para essa falha. Então, é através desses tipos que eu sou capaz, lá no controller, de definir, então, um fluxo específico para esse erro. Acharam legal? Entendi. Tá, então mas daí tu trata para cada possível tipo de erro, tu vai ter um caso de tratamento dele ali. Isso, ali poderia. Você pode colocar um on-failure que não tem um tipo, ou seja, não importa qual foi o tipo de falha, se deu falha, eu quero fazer uma coisa só, tudo bem? Mas a ideia aqui é mostrar que... Então, eu consegui te responder? Sim, é que eu fiquei mais do ponto de vista, assim, de beleza, eu tenho a função create. Ela ainda está... A função create, ela ainda está funcional, porque dentro dela está funcional, isso que eu quero dizer. Mas quem usa o create? O create é uma função normal ou ela ainda está dentro desse paradigma do flow, assim? O create, ele é um step que você pode usar completamente isolado. Ele espera os atributos nome, password confirmation, né? E esse user attributes, eu estou pegando então as informações, está vendo aqui, ó, nome, digest e um token, né, girando. Eu tento salvar o usuário e caso o usuário esteja persistido, eu retorno um sucesso. Caso contrário, eu vou retornar falha. Tá vendo? Então, eu poderia, inclusive, ter tipagem aqui. Então, a ideia é que cada step, né, deste meu flow, ele também é um pequeno caso de uso. E aqui vem a sacada do nome microcase, porque a ideia é que você tenha micros casos de uso, né, que podem ser utilizados isolados como steps para promover composição, e você tenha casos de usos complexos que são processos de negócio, e aí são os flows, né? Inclusive tem essa definição que eu compartilhei com o pessoal, que seria isso, né? Processos de negócio, são flows. Nesse caso, são os casos de usos maiores. Steps, etapas de um processo, são funções específicas, então são casos de usos menores e isolados, mas que podem ser usados para compor ou não um flow. Então, a beleza disso é que para você fazer um teste do create, você pode fazer um teste de unidade para o create. Para você fazer o teste do normalize, você pode fazer um teste só para o normalize. E daí, se você quiser trabalhar numa cadeia, você vai ter o flow, e daí você vai ter o resultado de toda essa operação. Tá? Ficou claro? Fez sentido? Fez sentido. Tá. E daí tem alguns recursos, então eu vou fechar aqui. Eu já quero fazer até dar uma demonstração rápida para vocês. Quero mostrar um outro controller que é o To-Dos, né? O To-Dos controller, se a gente analisar, vocês verão que eles têm até mais casos de falha. Estão vendo aqui, ó? Um update. Então, e qual que é a ideia do then? O then, aqui no caso, ele é uma forma de você criar um flow em runtime. É um flow dinâmico. Então, existe para mim os conceitos de flow estático, que é um flow que você define uma vez só e atribui a uma constante, ou define como classe. E existem mas existe também a possibilidade de eu adicionar etapas em runtime. Qual que é a sacada disso? Promover SRP. Então, a atualização de um item do meu to-do list, eu poderia utilizar, por exemplo, no console. Opa, deu um bug, por algum motivo, eu preciso entrar lá em produção e fazer um update. Eu não preciso serializar o resultado final. Então, a sacada de permitir essa composição em runtime, né, é você ter, basicamente, separação de responsabilidades. Tudo bem? Então, eu queria entrar aqui para vocês só para mostrar como ficaria esse código aqui também do models. Então, to-do, list, update item. E uma coisa interessante do update item é que vocês vão ver que ele tem um flow, e eu chamo esse conceito de flow, de inner flows, né? Ou seja, eu posso declarar uma classe que vai se invocar, tudo bem? Mas antes, ela vai invocar o find item, que é esse outro step que está aqui, ó, find item. Então, esse é o poder de composição do microcase. Como que eu encontro o item da minha lista? Eu vou receber os atributos usuário e um to-do ID, eu espero que o usuário seja do tipo usuário, o to-do ID seja um inteiro, eu faço o find, e daí eu posso, inclusive, fazer esse tipo de composição
porque às vezes você tem algo tão pequenininho que não vale a pena quebrar tanto, né? Então, o microcase também te dá poder de você definir, então, esses pequenos casos de uso que já fazem composição com outros casos de uso. Tudo bem? Tá, daí vem uma pergunta assim, como que eu entendo esse negócio, né? Porque eu posso olhar e ficar um pouco assustado de... e essa relação? E daí teve uma coisa que foi... É o Carl que está falando comigo? Não. Ah, tá, desculpa, eu não estou vendo. Tá, não, mas o Carl, ele falou algo muito legal, eu não li o livro que você citou, tá, Carl? Que fala sobre você ter processos onde você tem uma relação de processos e dados num fluxo, certo? E, basicamente, tem uma feature dentro do microcase, que é o microcase transitions. Ou seja, então, aqui eu estou explicando, né, o microcase, a ideia de composição. Então, aqui tem um código onde ele mostra a ideia de eu fazer um fluxo, né, onde eu estou criando a autenticação de um usuário, onde eu recebo aqui, eu procuro um usuário, por exemplo, por e-mail, eu até poderia colocar users find by e-mail, né, para deixar mais explícito qual que é esse pequeno caso de uso, né, esse step, como que é feita a validação de senha, e por fim eu tenho o caso de uso de autenticação. Então vocês veem aqui que é uma autenticação. É um fluxo onde eu faço o find do usuário, e em seguida eu faço a validação de senha, né. Como o Ruby suporta namespaces, então eu declaro todas as classes dentro do namespace, né, dentro do módulo users, então fica fácil de eu trabalhar essa composição utilizando o próprio namespace de users. Beleza, daí você pode invocar esse caso de uso de autenticação. E quando você invoca, né, o caso de uso, igual nesse exemplo aqui, rodrigo@teste, passando uma senha qualquer, todo o resultado de um flow, ele tem esse suporte a esse método transitions. Dentro do método transitions, você tem uma relação, tá? Ou seja, então o authenticate é um flow. Dentro desse flow, a primeira coisa que aconteceu foi o find. Então, o use case, que é da classe find, recebeu como atributo e-mail e com essa string. O resultado foi um sucesso do tipo OK, e o valor foi um usuário. Nesse momento, como eu invoquei, passando aqui, né, um e-mail e uma senha, ele informa que nesse step, 2 atributos eram acessíveis, e-mail e senha. Só que só foi utilizado o e-mail, porque é somente isso que esse caso de uso acaba utilizando, tudo bem? E daí, consequentemente, como o Authenticate também faz a validação de senha, eu falo que daí, com o output, percebam, o output do find user, do user find, é o usuário. Sendo que o próximo caso de uso espera um usuário como input. Então, o output daquele step serviu de input para o outro, então eu tenho a senha e daí o resultado. E esse é o conceito, né, que muita gente, principalmente em Clojure, se fala, que é você ter um workflow orientado a dados. E aqui vocês estão vendo nitidamente essa relação de input, transformação e saída, né, de input e saída. Então, isso daqui é poderosíssimo. Para quê? Para fazer um rollback, para fazer logs, para quem utiliza Kibana, CloudWatch Logs, para fazer debugging, enfim, é algo muito rico, porque você consegue entender. Eu passei por uma empresa recentemente, né, que usa, o microcase virou a abstração padrão. Eu estou conversando com eles para ver o quanto que eu posso estar falando, né, dos detalhes, mas eu trabalhava na Yugo, e a Yugo, ela tem várias aplicações, tem uma lá que, enfim, performance é um dos requisitos, usa o microcase e tem cases lá com 12, 13, 14 passos. E essa proposta, ela facilitou muito o entendimento de regras bem complexas, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que mesmo em regras não tão complexas, a vantagem de o que você poderia fazer, eu quero que o meu controller só conheça um service object. Você pode falar que uma definição de um caso de uso pequenininho desse, não deixa de ser um pequeno service object. Só que a diferença é que ele promove esse conceito de que, por debaixo dos panos, né, eu não quero ficar falando nisso porque confunde, você tem uma mônada aqui que te fala se ela deu sucesso ou falha. E como isso trabalha numa cadeia,
Então, você consegue trabalhar através de composição, né? E daí, voltando para aquele exemplo do Telegram, a gente tem aqui a ideia de injeção de dependências dentro de um step, que tem muito a ver com Pipe Operator, um conceito que está muito presente lá no Elixir, e que tem muito a ver com o D do Solid, que é o conceito de inversão de dependência, onde você pode, né, tá injetando abstrações, dependências, e daí isso daqui abre um mundo de possibilidades. Até aqui, deu para entender? Gente, me passa um feedback, eu estou falando muito rápido. Como é que foi? Tá dando para entender bastante. Tem alguns detalhes ali que é claro que, se quiser entender, vai ter que olhar mais com calma ali. Eu vou te seguir depois eu vou acessar os teus repositórios ali no GitHub. Eu tô achando bem interessante. Assim, para você programar funcional em qualquer linguagem, e principalmente quando você está falando de uma linguagem que não foi feita com essa ideia principal, com a concepção de programar principalmente funcional nela, né? Você tem que se preocupar, primeiro, se aquele código que você escreve funcional nele, ou melhor, se a linguagem está permitindo, está te convidando a programar funcional, ou seja, se as ferramentas disponíveis na linguagem permitem você programar funcional nela. Eu gosto tem uma função, assim, tem uma funções em programação funcional que são bem conhecidas, que é curry e uncurry. E um tempo atrás eu resolvi implementar curry e uncurry em C++. Foi a coisa mais medonha que eu já vi. Usando generics, né? É que assim, o sistema de tipos de C complica a situação também. Quando, numa linguagem de tipagem dinâmica, eu acho que isso é um pouco mais fácil que com tipagem estática. E assim, definitivamente, fazer uma curry uncurry em C é horroroso. Aí depois eu fui ver como pode ser feito em Ruby, e o fato de ser tipagem dinâmica facilita um pouco ali, mas é bem melhor, de fato. Não é tão natural quanto o curry uncurry em Haskell, que tipo, eu acho que mais simples é impossível do que aquilo. Mas, assim, a minha visão de programar funcional numa linguagem está muito, muito associada ao quão convidativo é fazer isso nela, né? Quão menos esquisito fica fazer programação funcional nela. E o legal bom, o Ruby tem uma vantagem que ela suporta metaprogramação, né? Então, acho que muita coisa do Ruby você pode reformular, né? Acho que muita da sua gema usou metaprogramação ali, eu imagino, ou não? Não. Não? Não. Porque tu manipula certa parte da sintaxe ali, ou não? Não. Não? Não. Ok. É que eu não entendo como funciona ali. Eu não sou muito entendedor de Ruby, tá? Não, tudo bem. Depois eu pensei que estava usando alguma coisa de metaprogramação ali. Não, que a única coisa é porque o Serradura tem mania de usar o .call lá de objetos chamáveis, sabe? Callable lá, que reduz um pouco da abstração. Mas é o máximo de nível mais... Gente, vocês me dão 5 minutos, rapidinho, Rafael, segura esse ponto. Quero mostrar uma coisa para você, tudo bem? Rapidinho, hein? Gente, 5 minutos, me ajudem aí com esse time. Vamos lá, hein? IRB. Tá aqui o IRB Cru. Acho que você não tá compartilhando a tela. Ah, não? Opa, espera aí. Oxe. Mas vocês vão ver aqui o Vitor do Silvio Santos, vocês vão ver a apresentação. Seguinte, vamos lá, hein? Então, eu posso ter uma função em Ruby que seria um lambda, tudo bem? Então, aqui eu vou receber A e B, e nessa função eu vou retornar a soma de A mais B aqui. Então, eu poderia fazer soma.call e passar 1 e 2 me retorna 3. Isso aqui é uma função pura, não tem side effect, eu posso chamar, por exemplo, isso daqui 1000 vezes, 1000 times. Se eu passo o mesmo input, eu sempre terei o mesmo output. Então, se eu fizer isso aqui, 1000 vezes, tudo mais, e legal. Deixa eu fazer uma coisa, eu vou colocar aqui print, vou fazer uma coisa que vai ser interpolação, aqui, legal. 1000 vezes, dado um input, se for puro, eu vou ter o mesmo output, que tem a ver com idempotência, como a Gabi, pode chamar de Gabi? Gabi, ela bem disse. Pode. Então tá, legal. Então, Ruby funciona
suporta a função. Mas o que seria curring, né, caso alguém não conheça? Eu vou criar uma alternativa a essa função aí de soma, que seria só eu chamar de add, né? E a gente vai ter basicamente uma função que vai receber, por exemplo, A, e ela vai retornar uma nova função com B, né? Em Ruby, o parênteses é opcional para você declarar aqui o argumento. Eu só vou colocar para ficar mais explícito. E daí eu posso retornar aqui, então, A mais B. E daí vem uma sacada muito legal, que seria o conceito de generators em funcional, uma função que gera outra função. Então, se eu fizer aqui, ó, add.call e passar 1, na verdade eu recebi um novo lambda. Se eu invocar de novo, ele vai agora fazer a soma. Mas, pô, o legal de um generator é que eu posso, por exemplo, ter agora a função add2. E o que o add2 faz? Ele simplesmente adiciona 2 a qualquer número. Tudo bem? Sim. Então, eu vou vir aqui, add.call mais 2, então eu tenho, add2, e daí se eu fizer add2.call, e mais 2 eu retorno 4. Uma coisa interessante, o Ruby tem um syntax sugar que é, se qualquer objeto responde ao método call, você pode usar essa sintaxe de ponto parênteses. E por que isso é legal? Em geral, objetos que respondem a um call como uma função, elas sempre serão verbos. Então, se eu tiro o call, eu dou ênfase para o nome da minha variável, método ou o que for. Então, eu tenho mais ênfase nessa comunicação e eu acho bastante legal essa sintaxe, tá? Então, qualquer objeto em Ruby, eu vou criar aqui uma classe foo, que vai ter um método estático call, que retorna o número 1, e, basicamente, eu vou fazer foo ponto, assim, ele executa, tá? Não sei se vocês sabiam disso. Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte. Tá, legal, Serradora, você falou, vamos falar sobre esse conceito. O quão funcional o Ruby pode ser. Abrir uma outra sessão, não existe ADD aqui, tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou dar uma instrução para esse lambda do Ruby, que vai ser uma instrução muito legal aí que o Rafael disse. Se eu errar os nomes, vocês me corrijam, por favor, viu, gente? Que vai ser uma instruçãozinha falando, olha, eu quero que essa função tenha curring. Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer, ó, adição soma 1 em 1, 2 em 1, opa, retornou 3. Agora, se eu só passar um argumento, opa, retornou um proc, ou seja, eu tenho aqui um generator, ou seja, Ruby suporta curring. Se eu fizer add2 com 2, eu vou ter 4. Então, por exemplo, Ruby tem lambdas, Ruby tem funções, e Ruby suporta também a curring, que tem a ver com aplicação parcial e por aí vai. Daí tem, inclusive, uma talk minha de YouTube, deixa eu ver aqui, eu até abri um canal esses dias aí, gente, Serradora, cadê aqui? Não, cadê aqui o canal? Não, peraí. Aqui, Rodrigo Serradora. Aqui, isso. E daí tem uma playlist com... Eu não consigo abrir aqui a playlist, com as palestras que eu fiz, e tem uma das palestras... Peraí, gente. Peraí, aí. E daí, uma das playlists, dentro dessa playlist, tem essa daqui que eu falo sobre programação funcional em Ruby, eu uso curring, é 1 hora de live coding, explorando recursos funcionais de Ruby. E nessa última palestra, eu até causei uma polêmica aí, a Ju viu, que eu afirmo que Ruby é funcional, e daí tem todo o embasamento do porquê que eu afirmo disso, tá? Daí eu acho legal, porque basicamente eu passo por cada um desses conceitos, né? Então, para uma linguagem, quais são as características de uma linguagem funcional? Ela suportar todas essas características, eu explico nessa palestra de 30 minutos, e Ruby suporta, sendo que alguma dessas características com mais restrição. Então, uma coisa legal aqui, a Ruby é funcional, gerou um certo desconforto na comunidade, mas eu fui até falar com outras linguagens que são multiparadigma, como Scala e OCaml, e uma coisa que eu achei bem legal que eu aprendi com essas comunidades. Hoje em dia, até Java tem Lambda, então você tem linguagens que podem ser mais funcionais do que outras. E quando você conhece todo o potencial de Ruby,
você percebe que Ruby tem construtores que te convidam, sim, a trabalhar de maneira funcional, e isso é muito legal, só que muita gente não conhece. E nessa palestra, inclusive, eu cito o quanto que Lisp influenciou Ruby, né? E, então, assim, é só para meio que esclarecer e mostrar que Ruby já tem vários construtores funcionais, e que estão desde a sua essência, mas que a comunidade, por algum motivo, ao meu ver, está aprendendo ou está conhecendo agora, né? Então, eu só quis acho que foi mais de 5 minutos, mas foi legal, só para dar esse... Para mim faz total sentido. Mas, sim, eu concordo com a afirmação que o Ruby é funcional. Eu achei alguns itens daquela lista ali um pouco estranhos, mas eu acho que vou entrar em polêmicas. Daquela lista de critérios. Eu acho legal entrar ver a palestra, porque eu falo muitas das restrições da abordagem, de cada um daqueles pontos. Mas eu acho legal você ver a palestra, e sim, vamos trocar figurinha, vamos no Twitter aí, vamos conversar aí. A gente pode até fazer uma segunda rondada, se vocês gostarem da minha falação, a gente poderia até depois fazer uma dobradinha aí. Por exemplo, eu acho meio estranho você pegar... Eu já fiz muito disso, e hoje eu reavalio fazer isso, pegar uma lista de critérios para que define o que é ser de um paradigma e ficar usando esses critérios assim, como fosse uma lista. Porque, por exemplo, orientação a objeto, você tem que ter encapsulamento. Python não tem encapsulamento, logo Python não é orientado a objeto. Eu não vejo dessa forma mais, sabe? Eu acho que esse tipo... Eu acho que para ser orientado a objeto, você tem que ter você tem que ser convidativo para usar a orientação a objeto naquela linguagem, por exemplo, e ter um suporte mínimo de features, é claro, para você fazer orientação a objeto, ou então funcional, que seja, né? Mas, sei lá, eu não vejo assim uma lista de critérios. Entendeu? Eu tenho uma opinião meio triste sobre isso, assim. Mas, para mim, de um tempo para cá, assim, cara, paradigma da linguagem é o jeito que as pessoas programam nela, assim. Tipo, as linguagens... Tipo, elas são tudo incomplexo, você consegue fazer qualquer coisa em qualquer linguagem, basicamente. Você consegue dar um jeito de fazer várias coisas, colocar vários paradigmas em várias linguagens, se você se esforçar o suficiente, assim. E daí, tipo assim, beleza, você pode programar funcional em Ruby, mas você vai conseguir fazer isso no mercado? As pessoas vão entender o que você está fazendo? Você vai ser aceito? Por enquanto não, sabe? Gostaria muito que fosse, mas, tipo, hoje, pra mim... Não é válido dizer que Ruby é funcional, porque ainda não é. A gente pode começar a fazer as gemas que a gente está fazendo e tornar coisas que vão fazer Ruby poder ser funcional, mas hoje, tipo, ninguém programa funcional em Ruby, sabe? As pessoas programam orientado a objeto, é assim que as pessoas programam nessa linguagem. Para começar, você tem que usar uma gema para você... Não necessariamente você tem que ter uma gema, mas, por exemplo, você fez uma gema que facilita muita coisa na hora de programação funcional. Isso já é uma coisa a mais que você vai ter que introduzir para outras pessoas. É diferente de, por exemplo, programar, sei lá, em Scala ou então em Clojure, que já está na linguagem a coisa. Rafael, é porque assim, a abstração que o Serradura fez é mais ligada à questão de negócio, porque existem os recursos funcionais no próprio Ruby puro. O DEN, que é só um alias para yield self, é justamente para você fazer aquele lance lá de o retorno do seu método vai repassar para outro método, sabe? Então, assim, o Ruby tem alguns suportes puros. A questão da gen do Serradura mesmo é só mais abstração para ideia de negócio. Por isso que, se você for olhar a gen dele mais assim a fundo, você vai ver que tem muita coisa do suporte funcional do Ruby por debaixo dos panos. É porque a ideia, de fato, dela é só abstrair muitas coisas, sabe? Tipo, você não tem que saber o que é mônada. Ele resolve para você. Eu não sei o que é mônada. Mas ele me resolve o problema que eu quero? Então, ele resolve, sabe? Tipo, com a abordagem dele. Nesse caso da gen. Mas tudo que foi escrito na gen é com o funcional do próprio Ruby, sabe? Entendi. Com o que ele permite fazer como funcional. Uhum. Gabi falou um negócio interessante que... Na verdade, vocês dois falaram um negócio interessante que também discutiu lá no Ruby Brasil, justamente porque quando a gente falou sobre Ruby ser funcional, veio muita gente... os puristas argumentar que Ruby não é funcional. Por quê? Porque ele não é puramente funcional, sabe? Tipo, mas imutabilidade. No Ruby você muda constante, você altera o valor de uma constante, isso não é imutável, mas você possui alguns recursos da linguagem para que você não consiga alterar valores. Você consegue fazer isso, sabe? Então, você tem as suas formas de trabalhar.
Ela não é pura porque o compilador não é imutável por si só. É por isso que eu não gosto de falar sobre isso. Por isso que eu não gosto de critérios, porque ser puro não é um critério, na minha opinião. Eu discordo que ser puramente funcional é o que define ser funcional. Tem várias. O Camel não é puramente funcional, mas é tipo uma das principais linguagens de programação funcional. No Elixir também não. E gente que veio conversar exatamente programava em Elixir. E aí veio argumentar justamente por causa da BM que eles usam, etc. Sabe? Mas o meu ponto aqui, gente, não é nem entrar muito para essa linha do funcional, é mais voltar para a questão do caso de uso. O que eu quis mostrar para vocês foi assim. Só um instante aqui, gente. Peraí. Aí, voltando aqui, então. É mais nesse quesito, sabe? Tipo, a ideia da polêmica que o Cerrado levantou, na verdade, a gente vive conversando no Ruby Brasil e tinha entendido o ponto dele. É sobre a permissibilidade da linguagem te poder fazer as coisas, sabe? É ser convidado. Pessoal, como você fala. Eu vou ter que desligar, vai ter aula da minha filha agora, 1h30. Eu esqueci. Mas assim, ó, qual que é se vocês toparem, para mim seria um prazer a gente ter uma segunda rodada, tá? Eu poder entrar em mais alguns detalhes, mas a mensagem aqui, principal, que eu quis, até vou fornecer os slides para vocês, seria, eu comecei com processos, vi aquela coisa de entrada-saída, vi essa relação funcional, senti uma dor no papel, na cadeira aqui de programador, de entender as coisas num código. Como eu mostrei para vocês, aquela ideia de composição do F# fez muito sentido, conhecer aquele conceito do Railway Oriented Programming. Então, no final das contas, eu vi quanto que o paradigma, porque a palavra paradigma é pensar, o quanto pensar funcional me ajudou a ter as coisas de uma maneira mais sequencial, sabe, mais processual, até utilizar, talvez esse nome não vai ser tão legal, mas sabe, eu consegui melhor representar esse processo de negócio. E então, eu diria que o microcase, ele tem a ver com caso de uso, que tem a ver com Clean Architecture, que dá para a gente entrar em Solid, que daí eu vou pirar, eu gosto muito dessas paradas, mas arquitetura hexagonal, enfim. E daí tem várias features que vão entrar na V3 do microcase. Então, a minha mensagem aqui, não estou definindo que Ruby só use Ruby funcional. Eu estou falando, você tem uma linguagem multiparadigma, que é diversa, que te permite você explorar coisas muito interessantes, que, ao meu ver, pode agregar muito valor. E daí tem 2 tweets, que eu até compartilhar minha tela rapidinho para fechar, eu vou mandar aí para vocês, sobre como o Bob andou meio que entrando aí numas polêmicas, né? Mas ele fala umas coisas que são legais, e ele fala que programação funcional não é uma coisa esotérica e tudo mais, né? Ele até fala que linguagem é secundária, os princípios você pode embraçar, sabe, conceitos funcionais em OO. E também tem uma outra thread riquíssima que fala a mesma coisa com diversos exemplos. Então, minha mensagem é muito mais essa de que, assim, o quanto que eu me expor ao funcional agregou para mim, tá certo? E o quanto que isso fez sentido com alguém que começou em negócios e que hoje está numa posição mais de gestão, mas que percebe que a maior dor no software é entender o software, entender os processos e dar manutenção nisso, e criar uma abstração que e por conta dos princípios funcionais, eu via como que Solid era mais natural, o quanto que isso favorecia conceitos do Clean Architecture, e daí eu criei algo que, então, tenta abstrair, ou seja, tornar acessível esse conceito, né? Essa gama de conceitos, só que ao invés de eu ter que ensinar 3 livros para alguém, eu simplesmente falo, olha que legal, gente, você tem um input, você tem uma transformação, você tem uma saída, representa isso num conjunto, você pode testar cada unidade e você pode ter uma linguagem muito melhor aí dos teus processos, do teu negócio em código. É mais isso, e daí tem toda uma bagagem que me trouxe até aqui. Então, minha ideia era compartilhar com vocês. Então, se der, vamos ter uma segunda rodada. Sim, com certeza. Oh, com certeza. Legal. Filha está te esperando agora. Legal? Gente, muito obrigado. Eu vou precisar desligar agora. Vou mandar uns links aí para a Ju, tá bom? Muito obrigado, tá? Me sinto muito honrado mesmo aí por essa oportunidade. Foi riquíssimo esse papo com vocês.
Obrigada a você por vir apresentar, bem legal o seu trabalho, parabéns aí por todo o esforço e também pelo esforço científico aí de disseminar e tal, né, que sabe que não é tão fácil. Nadar contra a maré, né? É isso aí, mas eu acho que tem algo muito legal aí da gente fazer esse mix de ideias e paradigmas, eu acho que é algo bem legal. Tá bom? Obrigadão, gente!